Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, amados. Obrigado, você pode se assentar. Boa noite, queridos. Boa noite, amados. Graça e paz sejam multiplicados em nossas vidas. E isso vem pelo conhecimento de Deus e de seu Filho Jesus. Amém? Você está pronto? Aleluia. 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 O tema do coração é, se eu tivesse que dar um título a essa ministração, seria Considerando a Presença. Eu vou fazer algumas perguntas no decorrer. Você não precisa responder audível, você não vai responder audível. Você vai responder para você mesmo, no seu coração. Amém? Combinado assim? Você tem considerado essa presença? Você tem considerado essa presença? Você tem andado consciente dessa presença? Guarda aí, amém? Respondo para você. Um homem que a Bíblia cita como um homem segundo o coração de Deus, né? Quem é? Davi. Salmos 27, verso 4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém, queridos? Mas eu gostei de uma versão na NVI, ela vai falar assim, ela diz: uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Amém? Veja que ele fala uma coisa, ele não diz que pediu 5 coisas, que pediu 10 coisas, ele fala uma coisa eu pedi. Então aquilo nos mostra que é uma prioridade. Aqui nos mostra que é algo que vem primeiro. Aqui nos mostra que aquilo é algo essencial. Aqui mostra que é algo que ele não abre mão. É algo que ele considera. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Foi o pedido que ele fez. Sabe, amados, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. Deus tão amoroso, tão abundante, tão gracioso para conosco. Que Ele fez mais. Ele veio habitar em nós. Davi queria morar na casa dele. Ele disse: eu vou morar em vocês. Ele queria contemplar a formosura, ele queria contemplar a bondade do Senhor. Essa bondade está transbordando em nós. Para todo lado que eu vir, eu vejo a bondade do Senhor. Tem sido assim na sua vida? E nós temos motivos, amados, para anunciar aquilo que o Senhor está fazendo. Mas com força. Com vigor, anunciar aquilo que o Senhor tem feito. Ei, o Senhor é bom, o Senhor é bom, aleluia. Não falta motivos para celebrarmos. Talvez não compreendamos ainda o significado completo dessa expressão, celebrar. Mas eu creio que estamos crescendo nisso e vamos melhorar mais e mais. É algo muito mais que intenso. É algo explosivo. Essa é a nossa posição.
como filhos de Deus. Aleluia. Mas ele fala em aprender no templo. No segundo texto ele fala em buscar a orientação no seu templo. Ei, a orientação está no templo. A orientação está dentro. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. Deus é muito bom. Eu queria colocar 2 versículos como base para a gente iniciar, amém? 1 aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, vai dizer: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Há quem diga lá fora, amém? Não é aqui. Ah, não, eu mando no meu nariz é meu. A Bíblia diz que não. Fomos comprados pelo sangue precioso do Cordeiro. E fomos lavados nesse sangue, amados. Amém, queridos? Não somos de nós mesmos, somos dele. Apocalipse 1,6 diz que e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. E nos fez o quê? Reis. O rei, amados, ele fala com firmeza. O rei não vai titubear, ele vai falar com firmeza. Ele não vai negociar suas convicções. Ei, nós temos uma convicção. Amém. Na palavra de Deus. Amém. Não vamos negociar a nossa convicção. Amém? Amém? Mas vamos seguir firmemente. O rei vai falar sério com as circunstâncias. Aquilo está alinhado à palavra? Ele não está, ele vai liberar uma palavra para resolver aquilo, alinhado. O rei ele vai tratar isso com muita firmeza, amém? Mas ele também nos fez o que, amados sacerdotes? O sacerdote faz o que, queridos? O sacerdote se rende diante de Deus, em adoração. O sacerdote se rende ante a presença. O sacerdote considera a presença. O sacerdote vai ministrar por si e vai ministrar por outros. Ele vai ministrar pela sua casa. Ele vai trazer os seus à adoração. Amém? Somos chamados a isso, queridos. Somos chamados a isso. Amém? Aleluia. O Senhor é bom? Quando Jesus foi naquela cruz, ele fez uma obra completa. Não ficou pela metade, foi completa. Quando ele rendeu o seu espírito naquela cruz, amados, ele está consumado. Algo aconteceu ali que marcou. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. A sua carne. Todo escrito de dívida que nos era contrário foi cravado naquela cruz. Amém? Quando ele verteu aquele sangue ali, amados, ele verteu aquele sangue todo em nosso favor. Ele morreu, ele se entregou por nós, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas quando ele ressuscita, ele faz algo. Sabe o sacerdote? Agora, o sumo sacerdote. Ele ressuscita, não me pergunte como ele fez. Mas ele recolheu o seu sangue derramado. E ele levou até o Pai. Está aqui, Pai.
O sangue que foi derramado. E nós vamos lavar nesse sangue. Agora, o caminho que estava fechado foi aberto novamente. E o próprio Deus chamando a gente de volta à comunhão. Amém? Aleluia. Quando nós declaramos com a nossa boca e fazemos o Senhor Jesus, Senhor e Salvador da nossa vida, a bestial aconteceu. O Espírito Santo de Deus veio fazer morada em nós. Amém? Aleluia. Queridos, como não celebrar essa presença em nós? O próprio Deus morando em nós. Ei, Deus Todo-Poderoso aqui. A consciência, amados, disso vai nos levar a agir diferente ante as situações. Mas tem muita gente travado porque sabe de tudo isso, mas não está considerando. Sabe que essa presença não fica entrando e saindo, ela está conosco o tempo inteiro. Sabe que o Espírito Santo, ele é uma pessoa que está em nós, que se alegra, que se entristece. Amém, amados? Eu vou falar em algumas palavras aqui, e durante a ministração eu vou voltar nelas. Mas eu queria que você considerasse essas palavras, amém? Honra, reverência, o temor de Deus, entrega. Eu falo entrega, eu estou falando de entrega total, completa e restrita. Gratidão do coração. Amém? Em Lucas 24:13, Jesus surge lá no caminho de Emaús, né? Você pode abrir lá comigo? Lucas 24:13. Aleluia. Você chegou lá? Eu ainda não, estou chegando. Lucas 24, verso 13. Cheguei. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles, dois discípulos, amém? Para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não reconhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas? Que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles me disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse:
honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez que como quem ia mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não nos ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as Escrituras? Amém, amados? Eles ouviram Jesus falar tudo aquilo que aconteceria. Naqueles dias, Jesus preparando os seus discípulos e falando tudo que haveria de acontecer. Mas o texto mostra que esses dois estavam tristes, perguntando um para o outro: como é que pode? Daí estavam muito conscientes de quê? Dos problemas que sobrevieram. E as palavras do mestre? É possível estar no ambiente da palavra, a palavra falando com eles e eles dispersos, focados em problemas. Eu pergunto: sabe que é possível estar aqui, no nosso culto, um tempo que reservamos para o Senhor, no ambiente da palavra, e se não tivermos cuidado, coisas tentando nos distrair, tirar nossa atenção, mexer no nosso culto? Ei, vimos aqui para entregar um culto completo. Não pela metade. Saímos de casa com esse propósito e vamos cumpri-lo. Mas nós somos guardiões da palavra, amados. Somos nós que decidimos. Ei, esse tempo é do Senhor. Eu não abro mão disso. Eu vou entregar o meu culto ao Senhor. Na plenitude. O meu melhor. Porque Ele é merecedor do meu melhor. Amém? Então não permita, amados, que distrações te tirem o foco. Que te roubem o melhor. Amém? Devemos sim estar conscientes, queridos. Nós viemos fazer algo para o Senhor. O nosso culto, entregar o nosso culto. E nós vamos fazer isso com todo o nosso ser. Amém? De um modo completo. Sem faltar nada. Aleluia. Aleluia. Estamos considerando a presença, queridos? Eu pergunto, não precisa responder, você vai responder do seu coração. Como tem sido o nosso culto? Como tem sido o nosso culto? Ele tem envolvido honra, reverência, o temor de Deus? Há uma entrega total, completa? Há gratidão do coração? Há o fervor no nosso culto? Amém, amados? Amém. Precisamos considerar essas coisas, amém? Eu vou citar alguns textos aqui, e por conta do tempo, eu vou citar, você pode pegar a referência e ver, conferir tudo em casa depois, tá ok? Todos sabem que no Antigo Testamento, né, a presença de Deus já estava representada pela Arca da Aliança, amém? E você pode ver com mais precisão a respeito da arca, em Êxodo capítulo 25, a partir do verso 10, vai falar muito bem sobre isso, tá certo? Mas eu queria me ater aqui, a princípio, em um momento em que, vai estar lá em 1 Samuel, capítulo 2, a partir do verso 12, o sumo sacerdote Eli, seus filhos Ofni e Finéias, né? E Samuel, filho de Elcana e Ana.
é esse momento que eu quero me ater aqui, né? Eli era o sumo sacerdote e juiz de Israel nessa época. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que também serviam ao Senhor no templo. E estava ali também Samuel. Samuel ainda jovem, Samuel filho de Elcana e Ana, e consagrado desde o ventre ao Senhor, e estava ali aos cuidados de Eli. Então, ele via tudo que acontecia naquele lugar. A Bíblia falando sobre os filhos de Eli, Ofni e Finéias, não sou eu que estou falando, a Bíblia diz que estes não conheciam o Senhor, eles não honravam o Senhor, não havia reverência, não havia o temor do Senhor, não havia entrega, não havia gratidão. Mas a arca estava lá, a arca simbolizava a presença de Deus. E eles faziam coisas terríveis, né? Eles que estavam ali, era o elo de ligação entre o povo e Deus, estava fazendo isso. E por agir assim, eles meio que afastaram o povo, amém? Com essas práticas. Eli, ele sabia desses atos dos seus filhos, e ele foi leniente. Ele não agiu prontamente para corrigir os filhos. Então ele acabou permitindo que aquilo se prolongasse. Samuel crescia aos cuidados de Eli, no entanto, o seu coração era do Senhor. Amém. O seu coração estava guardado em Deus. Havia uma consciência de Deus. A presença, a arca estava lá. E ele sabia, a presença de Deus está aqui. Amém? Os filhos de Eli não reconheciam a presença. Aquilo era algo, se tornou algo comum para eles, algo normal para eles. E aqui eu queria falar algo. Não trata o santo como comum. Amém? Por conta disso, a Bíblia diz que a palavra de Deus, por conta de tudo isso que eu narrei, a Bíblia diz que a palavra de Deus era muito rara. E que naqueles dias não havia visão manifesta. Aí eu queria explicar essa parte sobre um olhar de Provérbios, capítulo 29, 18. Vai dizer assim: onde não há visão, o povo se corrompe. A versão NVI diz: onde não há revelação divina, o povo se desvia. E vendo essas versões, eu achei uma outra. Se aplica perfeitamente ao nosso tempo. A palavra de Deus não é? Está lá na versão, a linguagem de hoje, que diz: um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Amém, amados? Então, não havia essa revelação, e por isso o povo foi se dispersando. Salmos 25, 14 diz assim, diz: o segredo do Senhor. Outras versões diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Amém? E a partir de 1 Samuel 3:1, Deus começa a falar com Samuel. Quem é que está com o coração ali, consciente da presença? Samuel. E Deus começou a falar com ele, né? Então, teve uma noite onde estava pronto para dormir ali, e chegou e disse: Samuel. Ele se levanta, ele vai até ali: eis-me aqui, Senhor, pois me chamaste. Ele disse: não te chamei, filho, vai deitar. E ele foi. Daí a pouco, novamente, aquela voz chamando: Samuel.
Ele se levanta, vai até ali novamente. Eis-me aqui, Senhor, pois me chamaste. Eli, não te chamei, filho. Torna a deitar-te. E terceira vez, Samuel, sabe, amado, Samuel estava com o coração ligado, porque muitos na segunda já não ia mais. Não, já fui, não é. Mas o coração atento, ele dá respostas. Um coração atento, ele persevera. Um coração atento, ele é fiel. E ele vai lá, eis-me aqui, Senhor, pois me chamaste. Então Eli entendeu que Deus queria falar com aquele jovem. E disse, faça assim, se você ouvir novamente, você vai dizer, eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. E a voz veio novamente, Samuel, e ali ele falou essas coisas e ele recebeu de Deus. Algo que aconteceria dias à frente. Falando sobre aquela situação que eu mencionei há pouco, que haveria um tratamento daquilo, que não poderia se prolongar. O homem de Deus já havia procurado Eli há algum tempo atrás e tinha alinhado com ele. Ó, vai acontecer assim, 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 por isso, por isso e por isso. E agora o Senhor vai e confirma o coração de Samuel. Dia seguinte, Eli chama Samuel e pergunta, o Senhor falou com você ontem? Falou. Foi o que ele disse. E meio que obriga ele a falar e ele abre. Assim, 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 assim. Então ele estava ciente do que aconteceria. Amém, queridos? Amém. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Isso chama a minha atenção, queridos. É estar alinhado com Deus ao ponto de Deus poder respaldar as suas palavras. Nenhuma delas cai em terra, amados. É um coração alinhado. Que aquilo que eu falar vira sentença. Aleluia. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Né? O Senhor, amados, ele não mudou. Amém. O Senhor é o mesmo. Amém. Ele diz, o Senhor não mudo. Amém, queridos? Amém. E ele continua se mostrando forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? Ele não mudou. Aleluia. Nesse tempo, por todo esse contexto que eu falei, houve uma batalha entre Israel e os filisteus. E o exército de Israel, distante, por conta dessas situações todas, foi à batalha muito confiante em si. E foram feridos pelos filisteus. Dado momento, na hora do aperto, na hora do arroxo, na hora que a coisa pegou, aí um lembrou, a arca. Vamos a Siló e vamos trazer a arca. A gente traz a arca e a gente resolve isso aqui. E foram a Siló buscar a arca. A arca simbolizava o quê? A presença de Deus. E foram lá e trouxeram a arca. Quem conduziu a arca para o campo de batalha? Ofni e Finéias. Como é que estava a vida daqueles homens? E resultou que, naquela situação, foram feridos novamente. Os sacerdotes, esses dois filhos de Eli, foram mortos. A arca tomada e levada pelos filisteus. Um daqueles que escapou voltou lá na cidade de Siló e contou. Inclusive a Eli, aconteceu isso assim, assim, seus filhos morreram, a arca foi tomada. Ele, sendo já de idade, a Bíblia diz que ele virou, estava sentado na cadeira, virou para trás e morreu. Amém, queridos? Então a arca foi levada pelos filisteus. Lá na cidade deles, lá em
Asdod, eles colocaram a arca junto a uma sala lá onde estava o Deus deles, que era Dagon. E dia seguinte, eles foram lá na sala, estava aquela imagem de Dagon, inclinada na frente da arca, com o rosto em terra, e ele não entendeu nada. Pegou Dagon e colocou lá na sua posição original. Dia seguinte, mesma coisa. Estava Dagon inclinado diante da arca, agora sem a cabeça e sem as mãos. E eles disseram, nós temos um problema. Não é? A Bíblia vai dizer que eles começaram a ser afligidos com tumores, né, nas regiões íntimas, e aquilo virou a verdadeira calamidade. Então eles disseram, não dá para continuar assim. Tiveram a ideia, vamos levar de Asdod para Gate. Levar a arca para outro lugar. O que aconteceu lá? Mesma coisa. Aí depois disseram assim, não dá, vamos tirar aqui de Gate e vamos levar para Ecrom. O que aconteceu lá? Mesma coisa. Então, o que foi que reuniram os maiorais e disseram que, vamos tirar daqui, vamos devolver a água para Israel. A Bíblia diz que colocaram sobre um carro novo, puxado por vacas, colocaram lá e também mandaram também uma oferta, né? Colocaram lá um cofre, alguns objetos de ouro, né? E devolveram lá juntamente com a arca para Israel. Colocaram no carro, mas eles ainda fizeram um teste da lã. E disseram assim, tipo, olha, ninguém vai conduzir o carro vai só. E há de ser que se ele tomar o caminho para Israel, nós sabemos, o Deus de Israel foi quem fez isso aqui. E há de ser que se ele pegar outro caminho para o nosso território, então foi algo totalmente aleatório e que não tem nada a ver. E liberaram aqueles animais. E ele foi direitinho para Israel. Aconteceu alguma coisa ali que eu vou adiantar, mas o próximo passo aqui, a arca, ela chegou em... Sim, isso aí durou 7 meses. Esse tempo lá na terra dos filisteus, isso durou 7 meses, ok? E o que representava a arca naquele lugar? Representava um troféu de guerra. Como assim? Nós vencemos o Deus de Israel. De Deus não se zomba, queridos. De Deus não se zomba. Certo? Então eles entenderam, não vai. Tira essa arca aqui, devolve para Israel e a gente precisa resolver isso. Então eles devolveram, né? Então isso durou 7 meses. A arca é trazida agora para Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Agora já de volta, né? Então, a Bíblia disse que na casa de Abinadab, a arca ficou, a partir dali, 20 anos. Diga assim comigo, 20 anos. 20 anos. O texto é bem curto e é bem resumido. Diz que durante 20 anos, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que durante 20 anos, só se ouvia lamentos. E onde está a presença de Deus? Por 20 anos só se ouvia lamentos. Lembra aquelas palavrinhas? Então não havia, queridos, honra, não havia reverência, não havia o temor de Deus, não havia entrega, não havia gratidão. Tudo aquilo que Deus fizera. Você entende isso? Então, aquela arca, naquele lugar, ele virou um objeto de decoração. E assim, imagine 20 anos, né? Quantos passaram por ali? Gerações, né? Passaram ali e nada mudou, só lamento, lamento, lamento. Então teve um momento em que, essa época, Davi, já rei,
ele decidiu trazer a arca para Jerusalém, né? E ele reuniu um povo e foram lá buscar a arca. E chegando lá, a Bíblia diz que colocaram a arca em um carro novo, com bois puxando, e Uzá e Aiô, 2 sacerdotes, filhos de Abinadab, conduzindo aqueles carros. Dado momento, a Bíblia diz que os bois tropeçaram, e a arca ia cair. Isso, Uzá estende a mão e cai ali fulminado. Morreu ali mesmo. Diz que Davi, ele seguia diante daquele carro com todo tipo de instrumento, celebrando aquele tempo, aquele momento, mas diante daquilo diz que ele ficou entristecido. E ele perguntou: como eu vou levar a arca do Senhor a Jerusalém? Mas ele entendia que naquele momento ele não conseguia continuar. Ele precisava parar, ele precisava acertar algumas coisas. Não é? Então veja que, por que isso aconteceu? Aliás, Uzá queria ajudar, não queria que a arca caísse. Mas, amados, a irreverência, havia uma forma correta de fazer aquilo. Certo? Havia uma forma correta de fazer aquilo, de conduzir a arca. E essa forma nunca passou por carros de boi. Não é? Então, o texto é bem preciso e fala com muita... Na arca ela havia 4 argolas, né? E havia varais de madeira cobertos de ouro que passavam por aquelas argolas, suspendia a arca e ela vinha para o ombro do sacerdote. Assim ela deveria ser conduzida, com passos lentos, bem ritmado, e a cada 6 passos, um animal era sacrificado ao Senhor. Não é? Então, veja que havia uma forma correta para conduzir aquela arca. Amém? Vocês estão comigo? Havia uma forma correta para conduzir a arca. Amados, hoje, preste atenção quando eu falar hoje, onde é que está a presença do Senhor? Mas isso não muda no geral. Existe hoje uma forma correta para conduzir a presença. E não é de qualquer forma. E não é de todo jeito. E não é de oba-oba. Estamos falando do Senhor, amados. A presença santa. Amém? Está em nós. Existe uma forma correta. E essa forma é como? Segundo a palavra. Onde é que essa palavra tem que estar? Tem que estar aqui. E aqui. Essa palavra tem que estar aqui e tem que estar aqui. Creem por isso? Nós cremos por isso? É assim que funciona. A palavra em nós, no nosso coração, na nossa boca, cheios do Espírito. Aí funciona, mas aí nós vamos conduzir. Aí sabe aquilo que o salmista falou? Aí vai ser completo. Porque vamos estar atentos, vamos estar considerando a presença, vamos estar andando muito conscientes, vai haver instrução. Amém? E aí a coisa acontece. Existe uma forma, amados, para conduzir essa presença hoje, não é? Lembra das palavrinhas? Honra, reverência, o temor do Senhor, uma entrega total, completa e restrita, gratidão do coração. Você está comigo? Aleluia. Devido a todos esses acontecimentos, a arca precisava
deixar a arca em algum lugar, e disseram, rapaz, vamos deixar com Obed-edom. E a arca ficou na casa de Obed-edom. Né? Então, durante 3 meses, diga comigo, 3 meses, a Bíblia diz assim, aleluia. E abençoou o Senhor a Obed-edom em toda a sua casa. Por 3 meses. Agora pensa comigo. Lá com Eli, com seus filhos, quanto tempo? Ele julgou Israel por 40 anos. Os filisteus levaram a arca, passaram 7 meses. Rapidinho eles quiseram devolver. Abinadab, durante 20 anos, só lamento. Aí chega na casa de Obed-edom, 3 meses. Diz que Deus o abençoou em tudo. Eu só consigo enxergar essas palavras, amados. Honra, reverência, temor do Senhor, uma entrega total, gratidão do coração. Eu não sei o que aquele homem fez, mas eu sei que aquele homem, ele entendeu. O Senhor, na minha casa. Não, eu preciso honrar essa presença. O Senhor aqui. Assim devia ser conosco, amados. Deve ser conosco. O Senhor aqui. Não. Preciso honrar essa presença. Amém, amados? Eu não sei se aquele homem dormia. Eu não sei o que aquele homem fazia. Eu só sei que aquele homem reconheceu aquela presença lá. De um modo tão intenso. De um modo tão intenso. Que aquilo que estava acontecendo ali, os acontecimentos daquele lugar, começaram como uma onda a alcançar outros lugares. E disseram assim, ei, ó, tu viu? Obed-edom, Deus abençoou Obed-edom. As notícias começaram a correr. Como uma onda, chegou até Davi. Davi, lembra lá Obed-edom? Rapaz, Deus abençoou aquele homem. E toda a sua casa. Amém, amados? Davi decide ir lá trazer a arca de volta. Agora já orientado, já pronto e da forma correta, eu vou levar a arca agora até a cidade de Davi. A palavra não cita isso, a Bíblia não cita isso. Eu vou parafrasear por conta do que ela resume. Mais adiante vai falar de Obed-edom. E pelo que aconteceu, eu posso falar assim, eu posso parafrasear assim, ok? Quando Davi chega para retirar aquela arca, aquele homem falou algo muito poderoso para Davi, né? Então, quando Davi chegou para retirar aquela arca, ele falou assim, eu entendo que ele falou assim, Davi, Deus me abençoou tanto. Aquele lugar, quando ele deixou a arca, era uma. Quando ele veio buscar a arca, era outra. Tudo mudou lá. Porque Deus o abençoou. Deus me abençoou poderosamente. Sabe, Davi, eu já consigo expandir aqui em todas as direções. Eu posso fazer tanta coisa. Eu posso aumentar meu gado. Eu posso fazer o que eu quiser aqui, né? Mas uma coisa eu preciso lhe dizer. Eu não sei mais viver longe dessa presença. Eu não consigo mais viver longe dessa presença. O Senhor me abençoou de toda a minha casa. Mas eu lhe digo algo. Eu deixo tudo isso para trás. Eu decido deixar tudo para trás. E eu vou aonde a presença estiver, eu vou. Aonde a presença for, eu e a minha casa vamos junto. Foi isso que ele fez, amados. Tempos
depois, você vai ver os textos da palavra, né? E onde é que aquele homem estava? Servindo lá no templo. O porteiro do templo. Só que ele não ficou aí. Sabe aquela intensidade que eu falei há pouco? Aquilo fervia no coração dele. E ele queria estar mais e mais perto. Mais e mais perto. Desfrutando daquilo. Então ele aprendeu a louvar. Já passou por uma outra turma, já foi para mais perto. Então ele foi para a guarda interna. Já estava agora a porta do Santo dos Santos, ali guardando aquele lugar, protegendo aquele lugar, agora com a sua vida. Guardando aquele lugar, protegendo aquele lugar. Depois ele foi para os instrumentos. Ele queria estar perto, amados. Ele se envolveu nisso. A Bíblia cita, olha o que eu estou falando, a Bíblia cita 62 descendentes de Obed-edom servindo ao Senhor naquele lugar. Primeira, segunda, terceira geração. Fruto de um coração que reconheceu a presença, que se rendeu. Aquilo não parou nele, ele transmitiu aquilo a seus filhos. Ei, devemos inculcar nos nossos filhos os feitos do Senhor. Muito forte no coração deles. Enquanto nós estamos aqui, amados, os pequenos estão sendo ensinados na palavra. Na palavra, não abra mão disso. Mas não só aqui, em casa. Conte os feitos do Senhor para os seus filhos. Junte os seus filhos ali, faça aquele culto na sua casa. Celebre a presença do Senhor na sua casa. Amém? Aleluia. Aquele homem transmitiu para os seus. E a Bíblia cita esses homens, 62, como homens fortes, como homens valorosos. Eles viram um exemplo, né? Eles viram um exemplo. E eles seguiram. Nossos filhos nos observam. Nossos filhos os olhos estão filmando tudo. Eles precisam ver essa atitude em nós, na nossa vida. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Quem inspirou esse povo toda a adoração? Obed-edom. Ele ficou firme naquele propósito e trouxe todos os seus. Amém, queridos? Amém. Repita comigo assim: honra, reverência, o temor do Senhor, uma entrega total, a gratidão do coração. Amém, amados? Segunda aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, diz assim: temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Temos esse tesouro, amados, em nós. A vida de Deus. A vida de Deus em nós. O Espírito Santo de Deus. Amém? Espírito da verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como estamos conduzindo essa presença, amados? Como tem sido nossos cultos? Ei, eu creio que nós vamos, com base no que nós ouvimos, ajustar algumas coisinhas. Primeiro foi comigo, amados. Primeiro foi comigo, amém? Aleluia, aleluia. Agora guarda isso que eu vou te falar. Guarda isso. Quem aprendeu a desfrutar dessa presença, sempre, diga comigo, sempre, vai estar bem. Quem aprendeu a desfrutar essa presença, desfrutar,
sempre vai estar bem. Quer ver isso? Paulo falando aos Filipenses, ele diz: aprendi a estar bem em todo o tempo. Isso independe de circunstâncias, se está chovendo, se está sol. Há uma atitude do coração: eu reconheço aquilo que eu recebi e eu faço algo com isso. Amém? Grupo de música pode vir? Aleluia! Eu reconheço aquilo que eu recebi. Que presente maravilhoso, amados. Amém? Só Deus para fazer isso conosco.